Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar a função procv. Então vamos lá. A função procv é utilizada quando você tem uma matriz e quer buscar essas informações posteriormente e em algum outro lugar da sua planilha. Então aqui a nossa matriz é um produto que um determinado vendedor vende. Então, por exemplo, a gente tem a ID, o produto e o valor. Então eu sei que a bebida tem o ID 1 e que cada unidade custa R$2. E eu sei que eu tenho até o almoço, que tem o ID 5 e que custa R$15. O que eu quero fazer depois é criar uma nova aba e colocar a ID e a quantidade de produtos que o cliente comprou. E com isso, o próprio Excel informar e calcular qual é o produto, qual é o valor e qual vai ser o valor total. Ou seja, se o cliente comprar 10 bebidas e 4 lanches, eu só quero ter que informar que na ID 1 vendeu 10 e que na ID 3 vendeu 4. E com isso, ele já calcular o valor total da venda. Então, vamos lá, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que saber é determinar qual vai ser a nossa matriz. Então, no caso, a matriz que eu tenho é essa daqui que está selecionada. Dentro da matriz, a gente precisa saber qual é o índice das colunas. A coluna com índice 1 é a primeira, ou seja, a que tem o ID. A coluna com índice 2 é a coluna B, onde tem os produtos, e a coluna 3 é onde tem os valores. Então, sempre da esquerda para a direita, então, essa coluna tem o índice 1, essa tem o índice 2, essa tem o índice 3. Observe que o índice não é contado a partir das letras que estão aqui em cima, porque, por exemplo, se essa matriz estivesse aqui na direita, o ID continua tendo o índice 1, o produto continua com o índice 2 e o valor continua com o índice 3. Então vamos lá para criar uma nova aba. Aqui eu quero informar o ID, quero informar a quantidade de venda, e aí eu quero que seja informado qual é o produto, qual é o valor unitário, o valor total e o valor total. Então no final eu quero o seguinte, eu quero, por exemplo, digitar o produto 1, colocar 10, por exemplo. Quero que ele venha aqui, puxe automaticamente essa informação, coloque aqui e que no valor total seja a multiplicação da quantidade vezes o valor. Então, no final das contas, o que eu quero é isso daqui, tá? Só que eu não quero preencher toda hora o produto e o valor. Eu quero que ele puxe do ID. Então, eu vou apagar essa informação. Aqui, a gente vai usar o procv. Então, vamos lá. Eu vou digitar igual procv. E apareceu aqui, procv. Procura um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, eu aperto Tab. O valor procurado. O que eu informei nessa linha que é o que eu quero que eu busque na outra tabela? É o ID. Eu informei que é o ID 1. Aqui eu estou falando que eu informei o ID 1 e eu quero que busque lá na outra tabela a informação referente ao ID 1. Então, esse é o valor procurado. Então, eu vou clicar aqui. E aperto ponto e vírgula. A segunda coisa que eu tenho que informar é a matriz tabela, ou seja, é onde estão as informações. Então, elas estão na planilha 1. Vou selecionar. Uma coisa muito importante, sempre que você utilizar a função procv, é extremamente importante você travar o local onde está a sua planilha. Para isso, basta apertar o F4. Então você pode ver que aqui ele já preencheu com cifrão antes. Por que você tem que informar isso? Por que é ideal que você informe isso? Porque se você copiar ou colar essa fórmula em outro local, ele pode acabar puxando essa informação errada. Ou seja, ele não vai achar a tabela onde a matriz está. Então, por isso é importante você travar, para ele saber que a matriz sempre vai estar aqui. Bom, então a terceira coisa, vou apertar ponto e vírgula, e a terceira coisa é o número e o índice da coluna. Então, como eu quero que apareça o produto está no índice 2, então é 2. Ponto e vírgula, e aqui ele pergunta procurar intervalo, e dá a opção de
verdadeiro, correspondência aproximada, e falso, correspondência exata. Então o Excel tem essa opção do verdadeiro e falso no PROC-V em relação ao quê? Para economizar memória, quando você está utilizando o PROC-V, o Excel fala assim, você está procurando por 1, mas e se eu achar o 2? O 2 está próximo do 1, pode ser? Se você, dependendo do que você estiver utilizando, isso for aceitável, você coloca verdadeiro. Caso contrário, falso. No nosso exemplo, se eu estou colocando que é o ID 1, tem que buscar o ID 1. Então, por isso, eu tenho que colocar o falso. Praticamente 99% das vezes você vai colocar o falso, tá bom? Porque você quer que seja a correspondência exata. Se você colocou 1, você quer que retorne 1. Se você colocou 2, você quer que retorne 2. Você não aceita a aproximação. Então, basta selecionar o falso. Você pode dar setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo para selecionar. E apertar o Tab, que ele já escreve o falso sozinho. E por fim, apertar o Enter. Então, a bebida já está funcionando para o PROC-V. Já informou que é bebida. Se eu trocar o ID, por exemplo, para 2, já alterou para comida. Vou voltar o ID para 1. Agora eu só tenho que preencher o valor. Em vez de copiar e colar, vamos fazer de novo? Então, eu vou colocar aqui igual PROC-V. Valor procurado é o ID, ponto e vírgula, onde eu estou procurando nessa matriz. Eu tenho que travar, para isso eu aperto F4. Observe que tem que travar duas partes aqui. Tanto antes o que está dos 2 pontos, ou seja, ele travou aqui o A e o 2, quanto o que está depois, o C e o 6. Você pode ficar apertando o F4, que ele trava ou só a coluna ou só o número. No caso, eu quero que ele trave a coluna e o número. Então tem que ter os 4 cifrões aqui, Eu aperto ponto e vírgula e agora eu indico o número índice da coluna. Eu quero que seja o valor. O valor é a terceira coluna, então é o índice 3. Ponto e vírgula, e por fim eu coloco falso, porque eu quero a correspondência exata. E aperto Enter. Então está aqui. Eu coloquei o ID e a quantidade. Por fim, ele calcula, ele informa o produto, fala o valor unitário e já informa o valor total. Então isso daqui eu posso selecionar, clicar aqui na cruzinha para baixo. Ele aparece o erro porque não está buscando nenhuma informação. E aqui eu posso informar, por exemplo, os IDs. Então vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. E vou botar as quantidades aleatórias que eu quero. 3, 2, 5, 10, 4, 2. Bom, então tá aqui. Eu informo o ID, ele já busca. Eu informo o ID e a quantidade, ele já busca o produto, o valor e me informa aqui no final qual é o valor total. A gente pode fazer uma alteração aqui para ele não ficar informando o erro, né? Porque você não vai querer fazer uma tabela que fique informando esse erro chato. Então, antes do PROC-V, você vem aqui e faz o seguinte. Vamos utilizar a função se-erro. Vamos vir aqui apertar ESC. Vou selecionar aqui o primeiro valor para a gente já fazer em todos. Então, antes do PROC-V, eu vou digitar se-erro, aperto o Tab. Antes de apertar o Tab, eu vou ler aqui, se erro, retorna valor, se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Ou seja, ele vai ver se o PROC-V vai dar erro. Se der erro, ele aparece uma mensagem que eu quero. Então, eu vou apertar o Tab. Então, o valor que ele vai verificar é justamente o PROC-V. Eu vou apertar ponto e vírgula. E valor se erro. Se der erro, eu quero que não apareça nada. Então, para não aparecer nada, eu coloco 2 aspas sem nada dentro. E fecho parênteses. A mesma coisa aqui no valor, se erro. Aperto o Tab. No final, 2 pontos. E aspas. Fecho parênteses. E aqui, seleciono os 2 e clico para baixo. Ótimo. Então, a função do PROC-V, você tá aqui onde não tem nada informado, ele fica em branco.
Vamos arrumar aqui, então, o do valor total. Que apareceu o erro e eu não quero... Apareceu o erro e eu não quero que apareça o erro. Vamos utilizar o se erro também. Se erro, ponto e vírgula, aspas duplo. E arrasto para baixo. Bom, então o erro sumiu. E quando eu preencho aqui, por exemplo, o ID 1 e a quantidade. Ó, o ID já preencheu. Eu preenchi com o ID, ele já buscou que é bebida e falou o valor. E aí eu falo a quantidade. Sei lá, por exemplo, 5. Então ele já calculou o valor total. Bom, então nesse vídeo você aprendeu a utilizar a função PROC-V. Além disso, verificou que pode utilizar a função seErro para ocultar o erro que aparece quando você não informou qual valor ele deve buscar ainda. Outros vídeos como esse você encontra em sudocontrol e no site sudocontrol.com.br. Deixe suas dicas e sugestões nos comentários. Eu te encontro no próximo vídeo e até mais. Abraço!